Fala, fiel, como é que vocês estão? Beleza? Tá começando mais um vídeo aí no nosso canal. Análise pós-jogo de Corinthians 0, Argentinos Juniors 1. Jogo horripilante, jogo horrível. Acho que a atuação pior ainda do que o jogo contra o Remo. Mas antes da gente começar, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like que é muito importante pro crescimento do nosso canal. Comentem aí bastante depois após assistirem o vídeo. E nos sigam no Instagram também, onde a gente posta lá a escalação. Rola alguns vídeos aí referente ao jogo, opiniões e por aí vai. Mas bora pro vídeo que hoje tem muita coisa pra falar, viu? Bom, Corinthians, após vencer o Liverpool, né, por 3-0, também não foi uma atuação brilhante, mas foi um time eficiente. O Corinthians recebe a Argentinos Juniors na Neoquímica Arena com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. A novidade no meio-campo era o Cantilho, né, o Fausto, reencontrando Argentinos Juniors aí, após ser contratado pelo Corinthians. Matheus Araújo, Juliano, Roger Guedes e Yuri Alberto. Né? O Corinthians começa já irreconhecível. Né? O time do Argentinos Juniors é um time que joga junto já há um tempo. O Gabriel Milito, que quem é mais da antiga aí conhece, viu, né? Zagueiro. Tempo de Barcelona. Reserva, né? Mas certeza que tem uns ensinamentos aí. Viu que é um time organizado, tá? Um time que toca a bola, mas não é um time assim de uma qualidade, nossa, extrema. Mas é time argentino. Então, o time argentino em Libertadores, a atmosfera muda. Né? Coisa que o nosso querido Fernando Lázaro acho que não tem a noção. O time já com 3, 4 minutos já toma uma bola na trave já. Cruzamento pro atacante do Argentino Júnior de 1,90 m mais ou menos. Sobe sozinho e cabeceia no travessão. Já assustando, foi o primeiro lance claro ali de perigo no jogo. E o Corinthians, irreconhecível, sem criação, não colocava a bola no chão. A torcida pede Matheus Araújo, mas a bola não chega no Matheus Araújo, então qual que é a função? Né? O porquê que você coloca o moleque para jogar, sendo que a bola não chega, né? E sendo que se ele é o tal substituto do Renato Augusto que todo mundo fala, então você tem que acionar o moleque, você tem que fazer o moleque jogar. O Corinthians pegava a bola no meio campo e só lançava a bola pro Roger, pro Yuri, e seja o que Deus quiser. Meio campo muito espaçado. O Matheus Araújo jogando próximo do Roger Guedes, quase do lado. O Fausto jogando muito mais pro lado direito e o Cantilho sozinho fazendo essa distribuição. Né? E o Juliano um pouco mais à frente tentando encostar nos atacantes. Uma jogada do Montiel, lateral esquerdo. Ele deixa o Fagner na saudade. Ganha do Balbuena, faz o cruzamento e o lateral direito dos caras de 1,5 m vem de trás, próximo ali da marca do pênalti, joga no contrapé do Cássio. Ainda tocou na bola, 1-0 Argentinos Juniors e foi só. Criaram outras chances, mas os caras abdicaram de jogar. Né? Eles não queriam mais jogar, abdicaram de jogar. E assim, foi ridículo, foi horrível. Teve uma bola do Juliano que ele colocou na frente pro Yuri Alberto e acabou recebendo um tranco e se chocou com o goleiro, recebeu amarelo. Teve um lance ou outro ali do Roger Guedes tentando, teve finalização do Fausto que passou perto. E esse foi basicamente o que rolou no primeiro tempo. Né? Detalhe para a lesão do Fagner, né? O Fagner num cruzamento ele acaba sentindo. E mais para os 40 minutos, 42. E o Duqueiroz acaba entrando no seu lugar. E entra razoavelmente bem dentro das limitações. Né? Tá fazendo uma função que já fez outras vezes, mas não é a função dele. Né? E assim, tenso. Foi um primeiro tempo assim horripilante. Foi horrível. Acredito eu que tenha sido pior do que o jogo contra o Remo, porque a gente já espera isso do Corinthians fora de casa, infelizmente. Dentro de casa, não. E aí o Corinthians me vem pro segundo tempo com 2 mudanças. Uma que faz até sentido e a outra não.
ele me tira o Matheus Araújo para a entrada do Romero, que foi a entrada, que foi a substituição sem sentido algum, né? Porque o Romero é um cara lento, é um cara de triangulação, e a gente precisava de um cara rápido e habilidoso para as pontas. Então, tanto o Barleta quanto o Pedro seriam candidatos fortes a entrar no jogo, né? Ou se fosse para colocar um cara de triangulação, colocasse o Paulinho, né? Para fazer esse preenchimento ali do meio, e deslocava um Matheus Araújo para jogar um pouco mais pela direita, para dar um pouco mais de qualidade. E aí ele me tirou o Cantilho, né, que viu que foi inoperante, e colocou o Rony para segurar um pouco mais. O Rony basicamente cumpriu a função e fazer essa liberação dos laterais, né? Tanto que você via do Queiroz sempre passando da linha, Fábio Santos um pouco mais, né, fazendo a saída de 3. E o Rony tentou, o Rony desarmou. Desculpa, Fiel. O Rony desarmou, o Rony fez as jogadas, fez falta, bateu quando tinha que bater. E penso eu que entrou bem, tá? Entrou bem, cumpriu a função que foi designada. O Romero tentou uma bola ou outra, muito tapa de primeira ali com o do Queiroz, o cara que tenta aproximação, mas ainda assim faltou jogadas mais individuais para você quebrar essa linha, né? O Argentino Júnior fazia uma linha de praticamente 6 atrás e poxa, foi horrível, foi horrível. O goleiro do Argentino Júnior quase não trabalhou. O Cássio não trabalhou. O Cássio não teve uma defesa que, nossa, foi algo assim que se não é o Cássio a gente ia tomar o segundo, ou terceiro ou quarto. Não, gente, foi isso. E o Corinthians trabalhando bola do meio pra direita, da direita do meio pra esquerda e bola na área, bola na área, bola na área, bola na área, bola na área. O time do Argentino Júnior com 1,5 m de estatura da defesa e a gente não conseguia ganhar dos caras, né? Ou quando conseguia, a gente não conseguia olhar pro companheiro próximo. Roger Guedes mais uma vez sozinho, tentando, não conseguia. Yuri Alberto tá devendo muito, foi inoperante também. Teve uma pequena chance ali numa jogada do Paulinho, que eu já vou chegar lá também na entrada do Paulinho, né? Depois acho que do minuto 20, mais ou menos, entra o Paulinho no lugar de Juliano, que aí foi aonde eu fiquei muito pistola com o Lázaro, porque o Juliano era o cara que pegava a bola, distribuía certinho, tentava acionar o Yuri Alberto, que, como eu disse, foi inoperante no jogo, mas se ele chegou a participar de alguns lances foi por causa do Juliano. Aí ele me tira o cara que tá bem no jogo, que tá criando, para colocar o Paulinho. Aí ele quebra tudo assim, foi tipo, meu, horrível. Prova que analista de desempenho é analista de desempenho e técnico é técnico. Não dá pra gente confundir as coisas, não dá pra gente misturar as coisas, não dá pra você ser duas pessoas em uma só. Não dá. Ou você é técnico, ou você é analista de desempenho. Não tem como você fazer as duas funções. Não existe isso, tá? E assim, muito fraco nas substituições. Não tem uma voz ativa. Mas o clima tá bom, mas o clima tá bom, mas o clima tá bom. Pô, que adianta o clima tá bom e o futebol tá horrível, né? O time que é forte dentro de casa, que raramente perde dentro de casa, foi totalmente envolvido. O time do Argentino Júnior, quando tinha a bola, eles não queriam jogar. Ou seja, não tinham vergonha de voltar a bola para trás, não tinha vergonha de fazer cera, não tinha medo, né? E nem vergonha de ficar voltando bola para trás, de ficar tocando ali entre eles, de inverter jogo, disso, daquilo. Pô, galera, fica difícil você querer defender um cara que não sabe o que tá fazendo. Se você tem um time espaçado no primeiro tempo, o que você faz? Você tenta enquadrar esse time, né? E aí eu vi muita gente falando assim, pô, mas
tinha que jogar no 4-3-3, tinha que jogar não sei no que, tinha que jogar não sei o que, tinha que jogar no 10-10-10. Galera, não é formação tática, é noção de posicionamento, é variações de jogada. O Corinthians deve ter cruzado no mínimo umas 20 bolas na área, só no segundo tempo. Só no segundo tempo. Porque foi extremamente horrível aquilo ali. Extremamente horrível. Eu não vou nem colocar em comparações do que parecia ou deixava de parecer. Mas, assim, horrível. Time desorganizado, time sem padrão, time onde a gente não sabia quem estava fazendo o quê. Uma hora o Fausto Vera estava caindo na esquerda, que fez um bom primeiro tempo, fez um péssimo segundo tempo, porque era só bola de lado, só bola de lado, só bola de lado. Eu não vi objetividade. Era um cara que buscou muito ali no primeiro tempo por jogar contra o ex-time, ter essa motivação, mas depois pregou, né? O Rony tentou alguma coisa ali. As melhores chances do Corinthians saíram dos pés do Roger Guedes, né? Que tenta, apanha, vai pra cima e pega a bola e bate pro gol. E a gente fica nessa, né? E aí quando não tem o Renato, a gente quer depender do Roger. E aí é só bola no Roger, bola no Roger, bola no Roger. E o Yuri Alberto sumido no jogo e a gente precisando. Então, Lázaro, o que você poderia fazer? Yuri tá mal no jogo, tira o Yuri, deixa o Juliano que vai acionar essa bola. Paulinho consegue fazer o pivô, deixa o Paulinho de centroavante, pode pôr o Paulinho de centroavante. Aí sim poderia improvisar. E aí você coloca o Roger Guedes um pouco mais fechado ali pra circular um pouco. Não tinha necessidade de ter volante, então você tira um dos volantes, coloca um Barleta, coloca um Pedro. Não precisava do Romero nesse jogo. Esse jogo não era pro Romero, porque o time estava encaixotado, então você precisa de jogada individual. Mas é difícil, né? Parar para raciocinar referente a isso. É muito difícil, muito difícil. Porque é só análise de desempenho, né? Fica complicado, galera. Fica complicado. Tem que trocar de técnico urgentemente. Tem que conversar realmente com o Lázaro e falar que não dá mais, porque as coisas vão começar a funilar. O Campeonato Brasileiro tá aí. A gente sabe quanto é difícil. A gente tem que reverter um 2-0 na Copa do Brasil. E a gente precisa ganhar do Independente Del Valle aqui, né? Depois tem que ir lá jogar contra o Argentino Juniors, tem que jogar contra o Del Valle lá e fecha contra o Liverpool aqui, né? E, galera, a gente precisa achar rápido um padrão, a gente precisa definir um estilo de jogo. Tá desorganizado e o próprio time do Silvinho, na época, em casa, ele era mais organizado do que esse time do Lázaro. Gente, não dá. É deprimente, é triste, é revoltante, a incapacidade de um técnico que, se a gente for parar para analisar, também não é culpa dele porque ele foi colocado lá. Então ele tem que fazer o que ele acha que é certo. Mas, pô, é difícil você analisar o jogo, é difícil você analisar as circunstâncias que existem dentro do jogo, de você entender que se um time faz uma linha de 6, né? Se o time faz uma linha praticamente de 6 jogadores, e pra que você quer um cara de triangulação? Sendo que com um cara mais leve, mais rápido, que ele vai triangular também, as jogadas individuais elas podem chamar uma falta, elas podem chamar uma bola lateral, um escanteio ou algo do tipo, que possa beneficiar o time. A gente não ganhou uma bola no ataque dos caras no alto, e os caras tinham 1,5 m de estatura defensiva, enquanto a gente tem quase 2 metros de estatura. E a gente conseguiu simplesmente ser inútil na bola aérea, né? Teve uma chance com o Yuri Alberto, teve uma chance com o Roger Guedes, teve uma hora que ele tentou virar uma bicicleta, que era uma bola que era pra ajeitar pro Gil. Tinha que ter um pouquinho mais de sensibilidade de, né, olhar ali ou bater de esquerda pro gol. Depois sobrou uma bola pro Paulinho ali que ele pegou de canela, e aí teve uma entrada ali, só que, né, nada pra ir pra VAR. O árbitro meio perdido, mas não influenciou diretamente no resultado. Mas não dá pra gente seguir a temporada com um cara que não sabe fazer
uma leitura de situação de jogo, né? Onde você precisa do resultado, você precisa mudar o time e você tem as peças, mas você não usa. E aí a gente vai bater na tecla, tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar, tem que contratar. Só que você contratou, você tem as peças, você sobe o moleque da base, o moleque se destaca e você não coloca, né? O Watson tava vindo numa crescente boa no começo do ano e simplesmente do nada ele sai do time. O Barleta tem que colocar o moleque pra jogar. O moleque entender essa atmosfera de Corinthians. Contra o Cruzeiro ele tava nervoso, ele tentou, ele errou, ele tentou, ele errou. Mas ele tenta, ele tem personalidade. O Pedro a gente dispensa comentários porque a gente sabe do que ele pode entregar. E ele tá entregando. Só que, num jogo desse, precisando de resultado, com a torcida empurrando, você não dá essa oportunidade. E aí, no final do jogo, a torcida começou a cantar "Ai, que saudade", quando o Corinthians jogava com vontade. E realmente, a gente empatou muito o jogo, assim. Eu me recordo do jogo contra o Juventude, se eu não me engano, em casa, que foi uma única bola ali pro Roger Guedes e que sobrou e a gente acabou empatando o jogo praticamente no último lance do jogo, né? Então, é difícil a gente buscar uma fala, uma análise boa, né, do que foi. Não tem o que a gente extrair de bom, né? Mesmo o Corinthians tendo 70% de posse de bola no segundo tempo, tendo criado uma chance ou outra, mas assim, foi totalmente inútil. Era uma bola que era distribuída ali pelos zagueiros e a gente não conseguia fazer as infiltrações ali pelo meio porque estava muito congestionado. Então você tem que abrir o jogo, você tem que ter as pontas, só que nas pontas você tem o Roger Guedes, que já dobrava ou triplicava a marcação nele, e tem o Romero, que não é esse cara que vai desequilibrar, gente. Não é o cara que vai desequilibrar. Se você pegar e falar assim pro Romero, você vai fazer a função assim, 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 ele vai fazer, com certeza, só que ele não vai ter a técnica, a característica para desequilibrar um jogo. Pode sobrar uma bola, ele guardar, pode vir uma bola na área e ele tá dentro da área para fazer, mas fica difícil, né, fiel? Fica difícil. Agora, ver o que vai acontecer, né? Se a diretoria realmente vai trocar alguma coisa, se não vai, porque a torcida já deu o recado, já deu a resposta. E agora é torcer, né? Se eu não me engano, acho que é domingo, 19 horas contra o Goiás, lá. Então, mais um jogo difícil, tá? Jogar no Serra Dourada é muito complicado, muito complicado. Mas a gente vai pra cima, né? Tem o Remo depois na sequência na Copa do Brasil, tem o Del Valle na Libertadores. E é isso, fiel. Tá aí mais uma análise, não vou me prolongar mais. Tô muito decepcionado com o jogo de hoje, porque assim, foi realmente uma porcaria, foi horrível. E eu espero que tenha pelo menos uma pequena resposta aí, né? Algo que seja um pouco melhor, um pouco positivo. Bom, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Deixa o like, como eu disse no começo do vídeo, é muito importante pro nosso crescimento. Nos sigam no Instagram, tanto no nosso Instagram pessoal, quanto no Instagram do Fala Fiel, onde a gente vai postar muita coisa. E é isso, família. Tamo junto, um abraço e vamos ver se a gente melhora esse time aí, viu?